Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, verso 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. A gente continua falando sobre o mistério de Deus, Cristo. A gente aprendeu ontem que ele, ao escrever para a igreja em Colossos, ele descreveu a luta que ele tinha por aquela igreja, pelos que moravam, que faziam parte de outra igreja ali nas proximidades, Laodiceia, e ele disse também por aqueles que não viram o meu rosto. Então, a gente se sente incluído nesta carta, mas aprendemos o quê? Porque esta luta, ele diz que ele lutava para que eles prosseguissem, para que eles fossem animados, unidos em amor, tivessem um entendimento bem aguçado, uma revelação bem profunda, mas de quê? Ou de quem? De Cristo, o mistério de Deus. Isto é magnífico. Cristo, o mistério de Deus. A gente mencionou também que ele falou que este mistério, Cristo, Deus manteve em segredo por séculos e por gerações. Quando você estuda as Escrituras, a gente vê aquele período lá do Velho Testamento, a história da criação, o dilúvio, o chamado de Abraão, a formação do povo de Israel, povo escolhido dele, e, resumindo, ali, quando ele chamou Abraão, e ele fez promessas para ele, naquelas promessas a gente estava incluído, ou está incluído, porque ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele já se mostrava, Deus já se mostrava que ele não teria um exclusivismo, se preocupar apenas com uma nação, o que aconteceu no princípio. Mas a sua promessa era de abrangência mundial. Mas ele tinha um mistério que ele manteve tudo oculto. Mas o apóstolo está dizendo que agora este mistério foi revelado. E ele, então, que conhecia muito bem deste mistério, ele mantinha este zelo.
ele queria que todos tivessem este conhecimento. Até porque a igreja estava sendo atingida por vãs filosofias, por conceitos enganosos. Sabem, naquela época já havia, aliás, já tinha começado uma oposição, uma perseguição ao mistério do qual o apóstolo diz aqui. Havia aquela gente que negava a divindade de Jesus. Sabem, a concepção que eles tinham, muitos não eram ateus, não. Eram religiosos. Diziam que o sistema de Deus era como que uma escadinha cheia de degraus, que o homem, para chegar a Deus, ele dependia de anjos, de serafins, de querubins, de arcanjos. E Jesus era então um super anjo. Ele estava então, ele tinha a primazia nesta escada, nesses degraus, para se chegar a Deus. Por isso, Paulo foi duro, enfático, ao mesmo tempo que ele deu ênfase ao mistério de Deus, Cristo, ele radicalizou contra estas que ele chamou de vãs filosofias. Após ele dizer, Cristo em vós, esperança da glória, e também dizer que ele lutava para que a igreja conhecesse o mistério de Deus, Cristo. Aí então ele fala, nele estão escondidos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Aleluia! Que pena que a maioria dos cristãos ficam apenas laborando naquele Jesus de uma manjedoura, ou daquele Jesus que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E, enfim, descrevem, estudam sobre o ministério dele, mas não procuram saber, descobrir com intensidade, com profundidade, como este apóstolo zeloso fez, descobrindo este mistério e fazendo esta descrição. Note a intensidade, os qualificativos que ele dá a Jesus. Nele estão escondidos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. E ele vai mais longe. Nele
habita corporalmente toda a divindade. Que lambada para aqueles que pensam, naquele tempo, pensavam, e os discípulos deles ainda coexistem, aqueles que negam a divindade de Jesus, que negam a humanidade de Jesus, aqueles que dizem que apenas Jesus foi um grande mestre. Não nego, ele foi um grande mestre, mas só isto. Bom mesmo é ter aquela fé que ainda não era completa, mas começava de modo correto. Aquele homem, o Nicodemos, chegou perante Jesus. Que testemunho que ele deu! Mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ah, que belo testemunho! Agora, aqueles heréticos, ele foi um grande mestre apenas, ele foi um grande médium, misericórdia. Não, Paulo está dizendo aqui, disse para aquele povo do passado, do seu tempo, está dizendo para mim, está dizendo para nós, nele habita toda a plenitude da divindade. Concluindo, Paulo estava dizendo, ele é o próprio Deus na forma humana. Ele já tinha dito, ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia! Temos muito que aprender ainda sobre Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.